nós vamos focar mais nessa mensagem, que é a respeito dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Porque muitas pessoas têm perguntado e se questionado se esse é o princípio do fim das coisas que estão escritas no livro do Apocalipse, que fala a respeito do fim de um tempo, o fim de um ciclo. E a curiosidade, a pergunta das pessoas nesses dias, né? Será que essa pandemia, né, esse vírus que está em todo mundo, que tem matado pessoas, será que é um dos sinais dos fins dos tempos? Então é disso que eu gostaria de falar. E mais do que isso, eu quero trazer uma mensagem de paz, porque nós estamos aqui para semear a fé e não semear o pânico. Irmãos, eu quero dizer, reforçar aquilo que está escrito lá no Salmo 91, que o Senhor dará ordem aos seus anjos para guardar. Mal nenhum chegará à sua tenda. Amém? Porque a Bíblia fala, porque fizeste do esconderijo do Altíssimo o seu refúgio. Eu quero dizer que aqueles que estão guardados debaixo das asas do Senhor não serão atingidos por mal algum. Amém? E você que está na sua casa, você sabe, nós estamos nos aproximando da data da Páscoa. Eu não sei se nós vamos já até lá, já estar fazendo os nossos cultos no nosso prédio ou se vai ser online. Mas é interessante que a Páscoa, ela fala de um tempo em que o povo no Egito, o povo hebreu, o povo de Deus era escravo no Egito. E a última praga que o Senhor enviou para libertar aquele povo, que foi o anjo da morte passando sobre toda a casa no Egito, né, e ferindo o primogênito de cada família e dos animais. E é interessante que o povo de Deus, ele tinha um sinal nos portais da sua casa, que era o sangue do cordeiro, e o anjo da morte não podia entrar naquela casa. Sabe, eu quero declarar sobre a tua casa nessa manhã, que você está coberto pelo sangue do cordeiro, e que mal nenhum chegará à sua casa. Amém, querido? Sabe, nós temos que ter fé. E é interessante que no Salmo 91 fala, porque disseste, o Senhor é o meu refúgio. Sabe, nós precisamos ter fé nesse tempo, que o Senhor está no controle, que nós somos dele e que mal nenhum nos sucederá, porque o Senhor é o nosso refúgio e o nosso esconderijo. Então eu vou falar aqui sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eu estou querendo colocar mais cavaleiros, mas não, porque eles são 7 selos, né? Esse texto que nós vamos compartilhar, a base dele está lá em Apocalipse 6, porque os primeiros capítulos de Apocalipse é a visão que o apóstolo João teve quando ele estava na ilha de Patmos, e ali o Senhor dá essa visão para ele escreve esse livro de Apocalipse. Tanto que no inglês é o livro de Revelation, né, de revelação, e nos primeiros capítulos ele tem uma carta, uma advertência para as 7 igrejas, mas aí a partir do capítulo 5 ele começa a falar da visão que ele tem dos céus, onde há um livro, e nesse livro ele tem 7 selos, né, por isso que eu falei o número 7. E esses selos começam a ser abertos, um por um. E os 4 primeiros selos são 4 cavaleiros, são 4 cavalos, e nós vamos falar a respeito deles. Ele começa a narrar, a narrativa está lá em Apocalipse 6. Mas antes disso eu quero orar, quero que a gente comece essa palavra nessa manhã, orando ao Senhor, ministrando, você abrindo o seu coração para que o Evangelho venha falar contigo. E você sabe, a marca do Evangelho, a marca de toda palavra, de toda pregação da nova aliança, que ela tem que trazer paz para o seu coração. Nós vamos falar aqui dos 4 cavaleiros, mas eu quero que você sinta paz, porque você é guardado, você foi justificado, você está debaixo das asas de Deus, você foi lavado pelo sangue de Cristo e você está guardado. Então tudo isso que nós vamos falar aqui são coisas que vão acontecer com os ímpios, mas se você crê, se você se colocar debaixo dessa proteção, você vai ser guardado também. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus,
aonde esse vídeo chegar, Senhor, eu peço que o Teu Santo Espírito venha tocar cada pessoa de uma forma sobrenatural, Senhor. Pai, que o Senhor use esse meio para falar de uma forma pessoal. O Espírito Santo, o Senhor que está em cada lugar, o Senhor que é onipresente, está na vida de cada pessoa, está em cada lar nesse momento. Testifica no coração de cada irmão, Senhor. Pai, nós levamos o nosso pensamento cativo a Cristo, ó Pai, para que nós sejamos transformados, porque a Tua palavra diz, transformai as vossas mentes pela renovação do Evangelho. Pai, nós estamos liberando a Tua palavra, o Teu Evangelho, Senhor. Pai, que traz mudança de vida, que traz conforto e que traz libertação para o homem, Senhor. Abençoa, Pai, testifica, traga sinais sobre a Tua igreja, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai, e eu declaro agora que se há alguém enfermo escutando esse vídeo, eu quero declarar a Tua cura, Senhor, que vai junto com o Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meus queridos. Então, vamos então olhar esse texto, eu vou projetar para vocês aqui, de Apocalipse 6, que fala a respeito desses selos, né? Nós vamos falar sobre os 4 primeiros selos. Então diz assim, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do 4º animal, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Amém, queridos? Bem, esse então é o texto que está lá em Apocalipse 6, que fala a respeito dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Que são os 4 primeiros selos que abrem o livro que está na mão do Cordeiro. Então, para que você entenda, aqui falam de cores, né? Nós temos primeiramente o cavalo branco, depois nós temos o cavalo vermelho, depois nós temos o cavalo preto e depois o cavalo amarelo. Eu queria começar explicando então o significado de quatro deles. Aliás, primeira questão, né? Em que momento que esses cavalos, em que momento que esses selos serão abertos? A Bíblia fala que o dia e a hora ninguém sabe. Mas há algumas pessoas, alguns teólogos, que entendem que esses 4 cavalos, e você vai entender também que são 4 espíritos, na verdade. Aliás, vamos então, antes para que você entenda, se você olhar no livro de Zacarias, lá no Velho Testamento, nós temos falando a respeito dessa mesma visão que o apóstolo João teve, Zacarias 6, deixa eu projetar para você aqui, para que você entenda. Engraçado, né? Você vê Apocalipse 6, aí você vai lá no Velho Testamento, em Zacarias 6, diz assim, e outra vez levantei os meus olhos e olhei, aqui é Zacarias falando, meus irmãos, olha só como é o mesmo texto que você encontra lá em Apocalipse 6. E outra vez levantei os meus olhos e olhei, e vi 4 carros que saíam dentre 2 montes, estes montes eram montes de metal. No primeiro carro eram os cavalos vermelhos, e no segundo carro, cavalos pretos, e no terceiro carro, cavalos brancos,
e no quarto carro cavalos grisalhos e fortes. E respondi e disse ao anjo que falava comigo: que é isso, senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: vou subir aqui, ok? Estes são os 4 ventos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Agora, irmão, você precisa entender que a palavra vento é a mesma palavra usada para espírito, que é ruá. Então, mas por alguma razão o tradutor nesse momento colocou como vento. Mas esses 4 cavaleiros não são literais. Você não vai ver um cavalo no céu andando. Aqui fala de 4 espíritos. De 4 espíritos que vão ser liberados, ou para algum, como eu ia dizendo, para alguns teólogos, esses 4 espíritos estão na terra desde o momento em que Jesus foi crucificado e ressuscitou e foi para o céu. Por quê? Porque desde o momento em que Jesus ressuscitou, nós temos essas 4 coisas acontecendo aqui na terra. Nós temos guerra, nós temos fome, nós temos crise e nós temos morte por pestilência, né? Agora, há uma outra corrente também que entende que esse momento vai acontecer próximo do fim. E eu particularmente acredito nisso, porque aqui fala que o cavalo amarelo que representa a morte foi lhe dada para matar 1/4 da terra. E até hoje nós não tivemos nada parecido. Nós não tivemos nenhuma peste que chegou. Nós tivemos, é claro, por exemplo, a peste negra, se não me engano, foi no século XVII, onde muitas pessoas morreram na Europa, mas nada se chegou a isso a ponto de matar 1/4 da população da Terra. E de antemão eu já te falo também que o que nós estamos vivendo hoje, o coronavírus, ele também, se você for olhar o índice de morte, a taxa de mortalidade por conta do coronavírus, ele é muito baixo. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eu acho que tem hoje diagnosticada 10 mil pessoas com o coronavírus e a taxa de mortalidade morreram 300 pessoas até agora. Então veja, provavelmente o coronavírus ele não vai ter o poder para dizimar 1/4 da população da Terra. Se você for ver a taxa de mortalidade do coronavírus, ainda que toda a Terra fosse contaminada, a taxa de mortalidade dele é 2%. Se você está falando de 1/4 da Terra, teria que morrer 25%, ou seja, mais de 10 vezes aquilo que é a taxa de mortalidade. Entretanto, meus irmãos, isso mostra para nós como que hoje o mundo interconectado, né, o mundo globalizado, como que é simples, é muito rápido você poder disseminar uma doença, algo muito sério, e em questão de semanas você vê o cumprimento de todas essas coisas que nós estamos vendo aqui no Apocalipse. Então, primeiro eu vou falar quais são os 4 cavaleiros, né? Mas eu estou fazendo essa introdução para que você entenda. Então, por exemplo, o cavaleiro preto fala a respeito de crise, a respeito de fome. Deixa eu abrir de novo o texto lá para que a gente possa acompanhar juntos aqui. Deixa eu encontrar aqui, cavaleiro vermelho. No verso 5 diz assim: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, irmãos, esse cavalo aqui fala a respeito de crise, fala a respeito de inflação, fala a respeito de... quando fala uma medida de trigo por uma medida de dinheiro, né? Está falando a respeito de crise financeira, de problema. E você vê que uma das consequências do coronavírus é que ele tem sido devastador para o mercado financeiro, para as finanças. Não se sabe ainda a medida do dano. Eu sei que aqui nos Estados Unidos o governo tem tomado providências por conta da recessão. Aliás, o presidente Trump ele já admitiu que os Estados Unidos vão entrar numa recessão por conta disso,
por conta que todos os comércios fecharam, somente onde se vende comida e remédio que está liberado abrir, restaurantes, turismo, tudo você hoje... as pessoas estão impossibilitadas de poder trabalhar, de receber dinheiro e de gastar. Então, você vê que essa crise que foi iniciada com o coronavírus, né? E ela alcançou a área financeira. Então, isso fala, e veja, é global. Então, até hoje, como eu falei, tem pessoas que acreditam que esses 4 espíritos, porque nós vimos que os 4 cavaleiros são 4 espíritos, eles estão na Terra desde o tempo de Jesus. Mas veja, nunca nós tivemos algo globalizado, e aqui é interessante que fala que é em toda a Terra. Nós sempre tivemos guerra desde o tempo de Jesus, mas eram guerras globalizadas. É claro, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais, mas ainda assim não dá para falar que envolveu toda a Terra. E agora nós estamos presenciando uma crise que ela atinge todos os países. Nós temos uma doença, um mal que está atingindo todos os países. Então isso pode sim, irmãos. Eu não acredito ainda, como eu falei, que o coronavírus seja o cavaleiro amarelo por conta da questão que a Bíblia fala que seria dizimada 1/4 da população da Terra. Mas com certeza é sim um prenúncio daquilo que virá. Não vou dizer que pode acontecer não, porque a Bíblia diz que é algo que virá. Isso é algo que é certo, irmãos. Então veja, mas vamos falar a respeito um pouquinho dos quatro cavalos, para que você entenda. Amém, irmãos? Os irmãos estão participando aqui? Deixa eu ver aqui no nosso grupo. Irmãos, eu sei que nós temos grupos por célula, mas os irmãos, se quiserem comentar, comentem no nosso grupo Videira Tampa, que aí fica tudo centralizado, as mensagens num grupo só. Amém? Deixa eu colocar aqui de novo Apocalipse 6 para que você possa acompanhar. Então vamos começar falando sobre o cavalo branco. O cavalo branco, e diz assim no verso 2: E olhei, eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Bem, aqui nós temos uma outra polêmica também entre as pessoas, entre os teólogos, porque muitas pessoas acreditam que esse cavalo branco representa o Evangelho. Por quê? Porque no próprio livro de Apocalipse, a visão que João tem, ele enxerga Jesus vindo num cavalo branco. E aqui fala que foi dado o poder de vencer também. Agora, o meu entendimento, e também, claro, não é só baseado naquilo que eu penso, mas em estudos de muitas pessoas, esse não é o Evangelho, mas sim algo que tem a aparência do Evangelho. Por quê? Jesus também, eu falei para vocês que Zacarias, lá no Velho Testamento, ele fala a respeito desses 4 cavalos, fala a respeito desses 4 cavaleiros, e fala que são 4 espíritos. Mas Jesus também fala a respeito deles, quando lá em Mateus 24, quando ele conversa com os seus discípulos a respeito do tempo do fim. Para que você entenda, Mateus 24, Jesus ele começa a falar para os seus discípulos a respeito do fim, e aí os discípulos perguntam para Jesus. Deixa eu colocar o texto aqui para você, Mateus 24. Então, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não vedes tudo isso? Em verdade digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então veja, Jesus agora vai começar a explicar para eles quando que essas coisas vão acontecer. Então ele fala assim, Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então esse é o primeiro. Segundo, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo aconteça, mas ainda não é o fim.
Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas, o princípio das dores. E então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então, irmãos, aqui você vê também Jesus falando, inclusive na mesma ordem que está lá em Apocalipse 6. Agora nós estamos em Mateus 24. E Jesus fala da guerra, fala da fome, fala da crise e fala da morte. Então você tem a mesma ordem também de Jesus falando aqui em Mateus 24 das coisas que vão acontecer lá em Apocalipse 6. E é interessante, se você prestar atenção no contexto disso que Jesus está falando, os discípulos haviam perguntado para ele, quando que será o fim? Então veja, aqui está dizendo que essas coisas vão acontecer no fim, é o princípio do fim. Então, agora, por que eu falei para você que o cavalo branco, ele não é o evangelho, e sim o falso evangelho? Porque Jesus fala em Mateus 24, quando ele está se referindo a esses 4 cavalos, ele diz assim, muitos virão em meu nome. Deixa eu abrir o texto aqui mais uma vez. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então esse é o cavalo branco, ele tem a semelhança do evangelho. É interessante também o que outros teólogos observam, é que ele tem um arco, mas ele não tem uma flecha, ou seja, ele é apenas uma mensagem, mas ela não tem poder, porque ela não atinge, né? Ela não cumpre o seu objetivo, então ele só tem a aparência. Então esse é o cavalo branco, o primeiro selo do livro lá de Apocalipse 6. O cavalo branco, então, significa a mensagem do falso evangelho, né? Mateus 24, Jesus fala, muitos virão em meu nome e enganarão muitas pessoas. Então essa é a primeira coisa que virá no fim dos tempos, né? Depois nós temos o cavalo vermelho, né? E lá em Apocalipse 6 fala, não precisa de interpretação nenhuma, deixa eu colocar aqui novamente para você. Apocalipse 6 fala do segundo selo, lá no verso 3 e no 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. Então aqui fala a respeito da guerra, mas aqui fala num nível global. Então veja, você também pode interpretar. Se você acredita que cada cavaleiro vai vir dentro de um tempo, então nós podemos dizer que, por exemplo, o cavaleiro branco, nós já tivemos já existe o falso evangelho sobre a terra, e isso não é de agora, desde a época dos apóstolos, né? Você vê o apóstolo Paulo, ele escrevendo no livro de Gálatas para combater o falso ensino, o falso evangelho. Se você entender que depois desse veio o cavalo vermelho, você também pode fazer uma interpretação, entender que as duas grandes guerras, né, globais que nós tivemos seria o cavaleiro vermelho, também está certo. Agora, você também pode acreditar que esses 4 cavaleiros vão vir ao mesmo tempo, e um é como consequência de outro. Por exemplo, o cavaleiro branco, que é o cavaleiro do engano, depois você tem o cavaleiro vermelho, que produz a guerra, depois da guerra você tem a crise, que é o cavaleiro preto, e a crise produz fome e produz morte, você teria o cavaleiro amarelo. Também não está errado, irmãos. Então, aqui fala do cavaleiro vermelho, que representa a guerra, e esse cavaleiro, nós já tivemos, né, guerras no nível global, e vamos falar então do terceiro cavaleiro, no verso 5, e aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê, e olhei, e eis um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Isso fala de dinheiro, fala de equidade, né? Fala de inflação. E eu ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro.
e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então aqui já fala da crise financeira. E hoje, cada dia mais, nós estamos numa economia que é totalmente conectada, né? Nós já tivemos grandes crises, mas talvez essa que nós estamos entrando agora seja uma crise sem precedentes. Seja uma crise que o mundo ainda não experimentou, porque geralmente quando você tem crise, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, quando teve a crise de 2008, foi uma crise pontual nos Estados Unidos e na Europa. Por outro lado, o hemisfério sul, o Brasil, estava vivendo um bom tempo financeiro. Então sempre que a gente passou por momentos de crise nos países, não foi uma crise globalizada, mas agora, por conta desse vírus, nós vamos experimentar uma crise que é no âmbito geral, é em todo o globo. Não tem nenhum país que você pode falar agora, ah não, tal país está bem economicamente. Então, essa é a diferença daquilo que nós estamos vivendo hoje. E por último, o quarto cavaleiro, que está no quarto selo. E eu vi uma voz, no verso 6, no meio dos quatro animais que dizia, no verso 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo. Irmãos, deixa eu só fazer uma observação aqui a respeito desse cavalo amarelo. Se você olhar a tradução no original, não é esse amarelo como a gente pensa, não é essa cor vívida, né? Como o amarelo. Mas a cor amarela que está dizendo aí é aquela cor do cadáver, aquela cor amarelada, meio esverdeada. Então, vê a pessoa, não sei se você já observou, a pessoa muito doente, ela começa a ficar amarelada. Então, é essa cor de morte. Então, não é esse amarelo vívido, né, que a gente está acostumado a ver, mas fala desse amarelo de morte. Por quê? Porque esse é o cavaleiro da morte. Então, aqui fala, o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Agora, talvez você se pergunte que fera da terra é essa que tem o poder de matar um quarto de toda a população. Então, se você for olhar o original nesse texto, a palavra é terion, que foi usada para feras, né? E, infelizmente, também é uma tradução muito pobre para o português, porque ferion, quando a gente pensa em feras, a gente pensa em animais grandes, mas terion são micróbios, são vidas pequenas, são pequenos animais. É claro que o microscópio, eu acho que foi inventado em 1800, e talvez do ponto de vista de quem escreveu, do apóstolo João, ele não tivesse entendimento para descrever e falar micróbios. Mas terion significa pequenos animais. Então, quando fala de doença e pestilência, são doenças e pestilências geradas por pequenos micro-organismos. E isso que significa terion. Não são feras grandes, não são grandes animais. Hoje o problema não são os grandes animais, é a vida biológica, o problema da questão biológica. Então aqui fala que nesse quarto cavaleiro, nesse quarto espírito, entenda, sempre que falar dos cavaleiros, entenda que são espíritos, né? Como está descrito lá em Zacarias 6, né? Ruá, que são espíritos. Então é o espírito da morte, que tem a cor amarelada, esse amarelado esverdeado do cadáver, né? Que é transmitido por doenças, por bactérias, por questões biológicas. Então, irmãos, mais do que nunca, né? Agora contextualizando, isso que nós estamos vivendo hoje, particularmente, irmãos, eu não creio que seja o espírito do cavalo amarelo, por conta de que eu acho que esse vírus não tem o poder de dizimar um quarto da população da Terra, né? Nós estamos falando aí de mais ou menos 1,75 bilhões de pessoas morreriam. Mas isso mostra para nós como é algo que pode acontecer numa questão de semanas. Numa questão de semanas você pode parar a Terra, como nós estamos testemunhando, você pode
mergulhar numa crise financeira, você pode impor a fome, porque veja, se não há produção, se não há distribuição, se as pessoas não têm dinheiro, se as pessoas não podem sair de suas casas, a consequência disso é que vem a fome, que vem a crise. Nós já temos visto a questão da inflação, de pessoas que têm encontrado dificuldade por conta da falta de abastecimento, e um vírus como esse pode ser, se sofresse uma mutação ou um outro vírus que fosse letal, né, como nós tivemos a SARS há alguns anos atrás, que não tinha não era tão contagioso quanto o coronavírus, mas seria perfeitamente plausível, e hoje há consenso na comunidade científica que é possível que haja algo que venha dizimar realmente 1/4 da população da Terra. Como eu falei, não são as grandes feras, né? Mas Therion refere-se a bactérias, a coisas, o inimigo invisível, né? Microscópio. Então, irmãos, eu não tenho dúvida de que nós estamos vivendo um tempo de cumprimento profético da palavra de Deus. Você sabe, a Bíblia fala que Jesus, ele veio na plenitude dos tempos. Se você olhar do ponto de vista histórico, houve um alinhamento com todas as coisas para que Jesus pudesse vir à Terra, né? Para que você tenha uma noção, naquele momento em que Jesus veio, do ponto de vista histórico, eles estavam vivendo a Pax Romana, ou seja, Roma havia conquistado todo mundo e estabelecido a paz, e naquele momento também havia sido estabelecido um sistema de correios daquela época, onde as mensagens podiam circular. Isso foi estabelecido por Roma, do homem poder escrever e aqueles escritos serem compartilhados nos lugares. Então tudo que Deus faz, ele tem um tempo apropriado. Eu sei que é difícil para nós esperar o tempo, a gente tem muita ansiedade para que as coisas aconteçam, mas Deus, ele tem o tempo certo para tudo. E quando Jesus veio, a Bíblia fala que ele veio na plenitude dos tempos, veio no tempo correto, onde todas as coisas se alinharam para que se cumprisse o propósito de Deus. Deixa eu dar um outro exemplo para você. Você sabe que a reforma protestante, que foi feita no ano 1500, coincidiu também, aliás, a reforma protestante, se você não conhece a história, um padre católico chamado Martinho Lutero, e até aquele momento você só tinha a Bíblia em latim. E ele começa a fazer a tradução da Bíblia para o seu idioma, que é o alemão. E é interessante que e até então nenhuma pessoa tinha acesso à Bíblia, porque a Bíblia era só em latim, e somente aquelas pessoas que estudavam muito conseguiam ler aquela mensagem. E ele começa a traduzir a Bíblia para a linguagem do seu país. Agora, quando que isso acontece? No mesmo momento em que Gutenberg ele inventa a prensa, ele cria a imprensa e ele começa a imprimir as Bíblias. Olha como Deus é poderoso, como que Deus usa a história, o alinhamento das coisas, e eu posso arriscar falar para você que muita coisa, eu acredito, particularmente sou eu, tá? Que o próprio Deus, ele dá para o homem a sabedoria para construir, da mesma forma como ele capacitou quando Deus... quando ele queria construir o tabernáculo, ele capacitou homens para que pudessem executar aquilo. Eu creio que Deus, ele dá tecnologias, ele dá instrução para o homem, para que o seu propósito seja cumprido, né? Então, não é uma coincidência, né? Que justamente quando Martinho Lutero tem a revelação da graça, tem a revelação da reforma protestante, seja exatamente no mesmo momento em que ele começa a traduzir a Bíblia e que a Gutenberg inventa a prensa e começa a imprimir em série para poder distribuir a palavra de Deus. Então veja, há esse alinhamento, há esse tempo. E, irmãos, mais do que nunca nós temos vivido esses tempos onde as coisas estão conectadas umas com as outras. Hoje nós vivemos nesse mundo globalizado e nós estamos presenciando isso. Como que a possibilidade das coisas acontecerem, se conectarem, é algo muito real e muito presente. Então um vírus que possa sair do controle, algo que saia do controle humano, você sabe, hoje qualquer país ele consegue
criar um reator nuclear, consegue aperfeiçoar o urânio e construir uma bomba. Qualquer cientista, aliás, já anunciaram cientistas, se não me engano, na China mesmo, que já fizeram a primeira clonagem humana, primeira tentativa, não sei se foi bem sucedido ou não. Então, para a coisa sair do controle é muito fácil. Então nós temos que estar atentos, porque a Bíblia fala, Jesus, né, quando ele fala a respeito desses cavaleiros, né, desses 4 cavalos, lá em Mateus 24, deixa eu colocar aqui novamente o texto para vocês, e esse é um texto para discípulos, né? Ele diz assim no verso 4, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então veja, é importante, nós devemos estar acautelados, nós devemos estar atentos a todos os sinais. Se Deus colocou na Bíblia, é porque há um propósito nisso. Agora, se Deus quer nos alertar de algo, Deus quer nos trazer ao conhecimento de algo que está acontecendo, irmãos, deixa eu dizer, o objetivo de Deus não é trazer preocupação, não é trazer ameaça, não é fazer com que você fique com medo, mas muito pelo contrário, é para que você tome as medidas necessárias. E eu queria te falar nessa manhã que da mesma forma que a Bíblia fala que existem 4 espíritos que vão agir, os 4 cavaleiros do Apocalipse, há uma outra menção na Bíblia também a respeito de algo que também tem 4 faces, 4 espíritos. Eu queria que você agora acompanhasse o texto que está lá em Apocalipse 4, a partir do verso 6. Deixa eu colocar aqui para você na tela, para você ver. Apocalipse 4, 6. Aqui ainda a visão que o apóstolo João tem a respeito das coisas, né? Apocalipse 4, verso 6 diz assim: E havia diante do trono um como mar de vidro semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Irmãos, aqui é uma descrição de Jesus Cristo, daquele que nos protege. Se você for olhar Ezequiel 1 também, vou te dar a referência lá no Velho Testamento. Deixa eu abrir a Bíblia aqui para vocês. Ezequiel 1, ele também fala da mesma visão que o apóstolo João teve lá em Apocalipse. Olha aqui, Ezequiel 1, no verso 10, diz assim: E a semelhança do seu rosto, aqui está falando da visão que Ezequiel teve, e a semelhança de seu rosto era como rosto de homem. E a mão direita, todos os 4 tinham rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4 tinham rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. Então aqui Ezequiel está falando a respeito desse ser vivente que está diante do trono de Deus, protegendo. Agora, onde que isso está? Onde que isso se aplica na nossa vida? Irmãos, se você for olhar a maneira como Deus protegia o seu povo, e isso aqui está lá no livro de... Eu sei que hoje nós temos muitas referências, os irmãos me perdoem, eu procuro... mas como a gente tem essa facilidade hoje de projetar, eu queria aproveitar com os irmãos que você entendesse. É um estudo muito profundo e é importante que você tenha e compreenda o embasamento bíblico de tudo aquilo que a gente está falando aqui. No livro de Números, quando Deus está falando com as 12 tribos de Israel, com toda a nação, com todo o povo escolhido, ele fala como é que o povo deveria se organizar. E no Velho Testamento, né, as 12 tribos falam então que elas deveriam montar o acampamento dela ao redor da tenda, né, do tabernáculo do Senhor. E as 12 tribos aqui fala, cada tribo ela tinha um estandarte, ela tinha uma bandeira. Cada tribo ela tinha um símbolo, uma insígnia, né? E eu queria que você prestasse atenção agora nisso aqui que fala.
Então veja, aqui fala a respeito da posição das tribos, né? Então você vê no verso 3, fala daqueles que vão se assentar no Oriente. Os que se assentarem as suas tendas da banda do Oriente para o nascente serão os da bandeira do exército de Judá. E aí ele fala a respeito das outras tribos que iam ficar. Aí no verso 10, fala daqueles que vão se assentar na frente do tabernáculo. No verso 10, a bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul. E aí no verso 18, nós temos a bandeira do exército de Efraim. E depois no verso 25, nós temos a bandeira do exército de Dan, que estará para o norte. Então aqui nós temos a representação, eu vou procurar aqui para mostrar para vocês, uma imagem que eu encontrei aqui na internet, que dá mais ou menos uma noção de como que funcionava, como que ficava esse acampamento do povo de Deus. Então cada tribo, eram 12 tribos, cada tribo ela tinha uma bandeira, ela tinha um símbolo, uma insígnia. E porém, como são 4 os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, né? Na Bíblia fala que foram colocadas as principais tribos, né? E aí as demais se acampavam por trás delas. Então são as tribos de Judá, de Rubem, de Efraim e de Dan. São essas 4 tribos. Eu acho que eu encontrei aqui a imagem. Deixa eu colocar no ar para você essa imagem aqui, só para que você entenda então como é que funciona. Deixa eu entrar no ar a imagem. Olha aqui, ó. Então aqui você tem no meio, deixa eu melhorar, cortou em cima. No meio você tem onde a tenda, né, o tabernáculo do Senhor, onde o Senhor habitava no meio do povo. E do lado direito, para quem sai da tenda, a tribo de Ruben, do lado esquerdo de Dan, de frente Judá e por trás Efraim. E cada uma dessas tribos, cada uma das tribos ela tinha a sua bandeira. Agora, a tradição judaica, a Bíblia dá alguns sinais a respeito do que tinha na bandeira de cada uma. Mas a tradição judaica, ela fala que a bandeira de Judá era o leão. Você sabe por que Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá? Você nunca se perguntou por causa disso? Porque eles diziam que Jesus era aquele leão que estava na bandeira de Judá. Na de Rubem, nós temos, de Ruben significa literalmente, olha o filho. Essa é a tradução literal do nome Ruben. Então, era o rosto de um homem. Na de Efraim era um boi, era um novilho, o símbolo da bandeira. E na de Dan era uma águia. Então veja, isso remete para nós também os 4 animais que nós encontramos lá em Apocalipse, né? Que guardam o norte, o sul, o leste e o oeste. Agora, o que eu quero dizer para você? Aquele povo que estava ao redor da tenda da congregação, da tenda da aliança, esse povo, apesar dos 4 espíritos, eles eram guardados pelas 4 faces do Senhor Jesus. Aleluia, irmãos, porque o nosso Deus é aquele que nos cuida. É interessante que, se você olhar, deixa eu colocar de novo para você aqui a imagem do acampamento. Você tem aqui das 12 tribos e no meio. E é interessante que essas 12 tribos, elas acampavam e contra qualquer manual militar, elas não se acampavam viradas para fora. Você sabe, os estrategistas militares, né? E desde aquela época você tinha grandes estrategistas militares. A maneira de você acampar, de você montar um acampamento, é você montar as tendas viradas para fora, para que você pudesse guardar.
o único exército que se tem relato em toda a história que se acampava de costas para o inimigo é o exército do povo de Deus, eram as tribos, porque Deus mandou que eles se acampassem virados para a tenda da aliança, para a tenda da congregação, para o lugar onde o próprio Deus ficava. Deixa eu colocar de novo aqui a imagem para você, ampliado, melhor. Então as tribos, elas se acampavam viradas para o meio. Agora você pergunta, mas quem que cuidava deles? Quem que cuidava se o inimigo chegasse e atacasse eles por trás? Deixa eu dizer, nunca eles foram atacados pelo inimigo enquanto eles estavam acampados olhando para Deus. Então, como eu falei para vocês, quando Deus nos fala a respeito dos 4 cavaleiros do Apocalipse, o objetivo dele não é que você fique com medo, o objetivo não é que você seja intimidado, mas o propósito de Deus é que você esteja acampado, olhando para Ele, olhando para aquele que te traz segurança. E eu quero te dizer nessa manhã que os 4 cavaleiros, o cavaleiro branco, o vermelho, o preto e o amarelo, eu quero dizer que existe um ser vivente e ele tem as 4 faces, a face do leão, a face do boi, do novilho, a face do homem e a face da águia. Aliás, também não por acaso os 4 evangelhos são as 4 faces do Senhor Jesus. Mateus é o evangelho do reino, fala do leão, daquele que é o rei. Marcos fala do novilho, daquele que Jesus como servo. Lucas fala de Jesus como homem, daquele que veio na forma de homem. E João fala dele como águia, daquele que desceu do céu para salvar o homem. Eu quero dizer que essas 4 bandeiras, aliás, um dos nomes de Deus é Jeová Nissi, que significa o Senhor é a minha bandeira. Eu quero dizer que nessa manhã nós estamos levantando o nosso estandarte, nós estamos levantando a nossa bandeira e nós estamos olhando para a nossa bandeira, estamos olhando para o centro da congregação e o Senhor está nos guardando de todo o mal. Amém, meus irmãos? Sabe, Deus, ele traz a proteção para nós. E esse é o ponto que eu queria para que você prestasse atenção nessa manhã. Como eu falei, toda a mensagem da nova aliança, ela precisa trazer segurança, precisa trazer paz, precisa mostrar para você os sinais da nova aliança, que você se sinta leve e tranquilo. Eu quero dizer que o Senhor, que os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles não têm poder sobre a sua vida. Mas, irmãos, para isso eu quero te recomendar algumas coisas. Você sabe, a palavra de Deus, ela traz ensinamento. E o primeiro delas é que você precisa estar no arraial, você precisa estar no acampamento, você precisa estar acampado ao redor da Arca da Aliança. Você tem que estar, em outras palavras, hoje isso aqui é uma representação da igreja do Senhor. Você precisa estar em comunhão, você precisa estar conectado com a sua igreja. Você sabe, nós corremos um grande risco nesse tempo por conta de nós não termos as reuniões físicas, por conta da gente ter uma direção de procurar ficar em casa, em quarentena, da gente cair, incorrer no erro de não se comunicar com as pessoas. E como eu falei, muitas vezes Deus retardou, esperou as coisas para que a sua palavra pudesse se cumprir, e eu tenho certeza que o que nós estamos vivendo hoje, se foi como permissão de Deus, é porque nós temos condições plenamente de mantermos a comunhão nossa como igreja, ainda que não seja fisicamente, mas nós podemos, de uma forma não pessoal, através da tecnologia, através da comunicação, nós podemos continuar congregando juntos. Sabe, hoje a tenda do Senhor não é mais um lugar físico. A palavra de Deus fala que Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Então, não caia nesse engano de achar que Deus está morando lá naquele prédio que nesse momento, nesse horário, está vazio. Eu quero dizer que Deus não está lá. Deus está agora nos nossos lares. Deus está, como a sua palavra diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome. Nós estamos aqui numa reunião em nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer que Deus está aí juntamente com você, o Deus que é onipresente, e Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
Mas é importante que você esteja conectado como igreja, porque todas as promessas de Deus, todo cuidado e proteção é para a igreja do Senhor. Não que seja algo místico a respeito disso, mas deixa eu dizer, no meio de tanta mentira, no meio de tanto ensino errado, e você sabe, o primeiro cavaleiro é o cavaleiro branco, é o cavaleiro do engano. Sabe, a maneira como o diabo começa a trabalhar na vida de cada pessoa é através do engano, é através da mentira, é através do pânico, é através do susto. Quantas pessoas elas tomam decisões erradas, decisões precipitadas, debaixo de pressão, debaixo do engano, debaixo de uma mentira, debaixo de uma impressão errada que o diabo colocou sobre elas. Então a primeira é para que o primeiro cavaleiro não atinja você, e talvez eu estou falando para gente aqui que que tem sofrido influência desse primeiro cavaleiro, está vivendo debaixo de medo, de acusação, de pânico. Deixa eu dizer, é você estar debaixo das asas do Senhor, é você estar protegido em comunhão com a sua igreja. Deixa eu dizer, a única arma contra a mentira é a verdade, é a palavra de Deus, é a pregação do Evangelho. A proteção está dentro da igreja, irmãos. Dentro da igreja você está protegido, porque a face do leão, a face do novilho, do homem, da águia, cada estandarte é o que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele é a sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo e o diabo não pode tocar no corpo de Cristo. Então a primeira maneira de você se proteger dos 4 cavaleiros do Apocalipse é você estar em comunhão, é você estar no arraial, é você estar andando junto com a sua igreja, ainda que não seja de forma presencial, mas em contato com os irmãos, conversando, ouvindo a palavra, em contato com o corpo de Cristo. Essa é a maneira de você estar imune ao toque do inimigo. Mas a segunda coisa que Deus manda fazer é você estar olhando para o centro. Eu quero dizer que o centro é Jesus. Enquanto você estiver com os seus olhos no inimigo, você sabe, o inimigo ele não tem poder de nos tocar, mas ele pode nos intimidar, sabe? E hoje o grande tormento nosso, o grande problema nosso está aqui na nossa própria mente. É interessante que Pedro, quando a Bíblia conta que os discípulos estavam no barco e de repente aparece Jesus andando sobre as águas no meio da madrugada e eles começam a ficar atemorizados, achando que era um fantasma, algum espírito, e Jesus fala que não temas, sou eu. E Pedro fala, se és tu, Senhor, então mande que eu ande sobre as águas. E Pedro começa a andar sobre as águas. Mas a Bíblia fala que num dado momento Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar, e eu imagino que na mente dele começa a vir todas aquelas acusações naturais, né? Como que é possível um homem estar andando sobre as águas e a gravidade, eu nunca vi isso aqui. E a Bíblia fala que ele começa a afundar. Sabe, e é isso que acontece com as nossas mentes. Nós somos tomados por pensamentos, e deixa eu dizer, não são pensamentos absurdos, são pensamentos racionais. Mas deixa eu dizer, o que é a razão perto da palavra de Deus? O que é a razão do homem? O que é aquilo que nós temos como verdade, que é fruto da inteligência humana, perto da sabedoria do Todo-Poderoso, daquele que nos criou? Deixa eu dizer, essa é a verdade bíblica. Eu estou dizendo que não que você tenha que... não que essa verdade venha ofender a lógica, mas eu quero dizer que essa verdade está muito além do nosso entendimento. Tem coisas que o homem fazia há 2000 anos atrás por obediência ao Senhor, que hoje nós entendemos a razão do que eles faziam. Por exemplo, o homem no Velho Testamento, ele tinha que levar um cordeiro para o sacerdote uma vez por ano. E ele impunha suas mãos sobre aquele cordeiro era sacrificado e os seus pecados eram perdoados por um ano. E você sabe, talvez aquilo não tivesse lógica para o homem, mas hoje nós sabemos que aquele cordeiro era uma profecia, era algo profético a respeito de Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus. Mas você sabe, o homem não entendia e Deus não tem que dar explicação para a sua criação. E muitas vezes nós deixamos de obedecer porque achamos que não tem lógica, porque não queremos uma razão. Deixa eu dizer, tem muita coisa que eu acredito que tenha razão, mas que você não vai entender nesse momento. E a forma de você ser guardado é você ser obediente, é você acreditar na palavra de Deus. Então eu quero dizer que apesar dos 4 cavaleiros do Apocalipse, existe um ser vivente que tem 4 faces.
a face do leão, a face do homem, a face do novilho e a face da águia. E esse ser vivente está protegendo o acampamento do Senhor. Deus mandou que se fizessem essas bandeiras, porque era para que nós lembrássemos do Senhor, para que nós acampássemos vivendo para o centro. Então, primeira dica para você ser protegido: esteja com a igreja, esteja guardado. Há proteção no corpo de Cristo. A proteção para o Senhor está na igreja, está no corpo. Sabe, eu gosto de lembrar dos irmãos da primeira representação que foi feita da igreja, né, que é a Arca de Noé. Você sabe, aquilo ali podia parecer ridículo aos olhos dos homens, podia parecer desconfortável para quem estava lá dentro, mas eu quero dizer, ali foi lugar de salvação do Senhor. Veio o juízo do Senhor e aqueles que estavam guardados na arca foram protegidos. Da mesma forma, como nós falamos na Páscoa, quem estava no Egito, as famílias dos hebreus que estavam lá, que foram aqueles que foram obedientes, que passaram o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas, foram protegidos. Eu quero dizer que há proteção dentro da casa, há proteção na comunhão. Agora entenda, eu não estou falando daquele prédio, não estou falando do lugar físico, mas eu estou falando desse lugar no mundo do Espírito, onde você está conectado por essa igreja universal e invisível, que é o reino do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. É importante você estar nela. Onde a igreja está, a mentira não entra. Você sabe, não por acaso esses 4 cavaleiros, eles têm uma ordem, né? O cavaleiro branco, que é o cavaleiro do engano, depois dele vem a guerra. E a guerra, da mesma forma que se aplica no sentido macro, também se aplica à sua vida. Porque a primeira consequência de um ensino errado, de uma mentira que você acredita, é que aquilo ali leva a sua paz. Você começa a ter guerra dentro de si, você começa a ter inquietação, a sua paz é tirada, você entra em guerra. E depois vem o terceiro cavaleiro, que é a crise, que é o problema, porque a falta de paz, a inquietação, o seu problema, a sua opressão resulta em crise. E por último, a morte. Pode ser a morte da sua fé, pode ser a morte do seu dom, pode ser a morte da sua paz na sua casa. Então é importante que você esteja conectado com a igreja, acampado, e olhando para o centro, olhando para aquilo que tem valor. Preocupe-se com a casa de Deus, preocupe-se com as coisas que são do reino, preocupe-se com a agenda de Deus. A palavra de Deus fala que buscai o reino dos céus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu sei que a gente costuma a fazer uma aplicação disso com relação às questões materiais, porque Jesus, nesse capítulo, ele começa falando: não andeis preocupados com o que comer ou com o que vestir. Aliás, isso já por si só já é uma grande preocupação, né, irmãos? Porque eu sei que nesse tempo de crise muitas pessoas estão preocupadas com os seus trabalhos, muitas pessoas estão preocupadas por como que vão colocar as coisas na sua mesa, mas eu quero dizer, a palavra do Senhor é: não andeis preocupados com o que comer ou com o que vestir. Agora, por outro lado, Jesus manda: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, que todas as coisas vos serão acrescentadas. Agora, não apenas coisas materiais eu quero dizer para você. Eu quero dizer que a sua saúde vai ser acrescentada. Eu quero dizer que os seus vão ser cuidados e vão ser poupados. Porque a palavra salvação, você sabe, a palavra sozo, que representa a salvação no grego, quando nós fomos salvos, a palavra sozo, ela não diz respeito apenas a você ter uma vida eterna com Deus, mas fala você ter uma vida guardada, fala você ter uma vida de saúde, fala de você ter uma vida de sanidade. Aquilo que quando Jesus fala: eu vim para que vocês tenham vida e que vocês tenham vida em abundância. Isso é que representa a nossa salvação. É importante que você entenda isso, que o Senhor, Ele traz para você uma promessa de vida guardada, de salvação, mas de saúde, de paz, de tranquilidade, de cuidado com a sua vida. E a sua vida está na mão do Senhor. Agora, o problema de você pode estar no arraial, você pode estar acampado, você pode estar dentro da igreja, você pode estar conectado com os seus irmãos e olhando para o lugar errado. Você pode estar olhando para as coisas erradas.
Você sabe, irmãos, eu sei que os irmãos, quando começou essa questão do coronavírus, eu entendo a preocupação, o zelo, o cuidado dos irmãos, mas começaram a postar as notícias do coronavírus no grupo da igreja, e uma das coisas que eu falei, irmãos, eu não quero que vocês postem isso aqui, porque, você sabe, informações, postagem, você já tem em todo lugar. Se você ligar a sua TV nesse momento, eu tenho certeza que vai ter gente falando do coronavírus. Se você abrir o news, se você abrir as notícias no seu celular, vai estar falando a respeito do coronavírus, mas nós vamos falar a respeito do reino de Deus. Nós vamos falar as boas novas, nós vamos falar daquilo que nos traz esperança, porque isso é você acampar olhando para o centro. Agora, não estou dizendo para você ser um alienado, não estou dizendo que você não deva ter preocupações, mas deixa eu dizer, não é isso que o Senhor quer que ocupe a sua mente. A preocupação tem que ser o reino dos céus. Deus está te falando nesse momento. Deixa que dos seus, deixa que da sua casa, deixa que da sua saúde, eu cuido. Agora, há um princípio que é aquilo que há um princípio do descanso que está lá em Hebreus. É interessante isso. A Bíblia fala que muitos, na época daqueles que peregrinaram no deserto, não puderam desfrutar da bênção de Deus, não puderam desfrutar das promessas de Deus, porque não entraram no descanso, não acreditaram que Deus podia fazer aquilo. Então há um princípio que Deus permite, que é o seguinte, você sabe, Deus é muito nobre, Deus é muito educado, e ele faz o seguinte, se você quiser tomar o controle da situação, ele não vai disputar com você. Agora, se você descansar nas promessas do Senhor, você então está permitindo que Ele venha agir nessas áreas. Então, irmãos, isso é você acampar virado para o centro, é você, deixa eu colocar aqui mais uma vez a imagem do tabernáculo. Então, essa imagem aqui, onde essa tenda no meio era onde era a presença de Deus. Então, todas as tribos, elas se acampavam olhando para o centro e não preocupadas com os inimigos. Deixa eu dizer, o Senhor, Ele não quer que você se preocupe com os seus inimigos. Ele quer que você se preocupe, ocupe a sua mente com as coisas que são do céu, com as coisas que são do reino de Deus. Pois que Deus que é esse que as pessoas vão olhar para a sua vida, que cuidado é esse que o seu Deus tem com você, que você tem que ter as mesmas preocupações que as pessoas do mundo, você tem que ter os mesmos problemas que as pessoas. Deixa eu dizer, não é esse cuidado que o Senhor quer que você testemunhe, sabe? Mas deixa eu dizer, aquilo que glorifica o Senhor, sabe? É o semblante descansado, é a paz de Cristo. A Bíblia fala, Jesus Cristo falou, a minha paz eu vos dou. Sabe, a paz que o mundo não pode receber, a paz que o mundo não entende, porque é uma paz que excede todo entendimento, irmãos. Sabe, essa é a mensagem que o Senhor quer que você tenha, sabe, nós estamos, podem estar os 4 cavaleiros aí fora, deixa eu dizer, sabe quando que o mundo vai entender o Evangelho de Deus, sabe quando que o mundo vai querer conhecer o Deus que você serve? É o dia em que o mundo estiver preocupado com todas essas coisas, ele olhar para você e enxergar o semblante de paz e ver que o Deus que você serve é um Deus que cuida dos seus servos, é um Deus que cuida dos seus. E pode ter a crise financeira, as pessoas estão perdendo emprego, pode ter doença, pode ter todo tipo de problema. Eu quero liberar uma palavra nessa manhã para você que está assistindo a esse vídeo. Aliás, esse vídeo vai ficar disponível para você que esteja assistindo esse vídeo em qualquer momento. Eu quero dizer que o Deus que você serve, Ele vai cuidar da sua vida. Esse é o testemunho que nós temos que dar para as pessoas no dia de hoje. Nós não temos que falar dos 4 cavaleiros, sabe? Porque ainda que as pessoas não conheçam, não tenham a revelação e entendimento bíblico, mas as pessoas conhecem as consequências desses cavaleiros. Mas eu quero dizer que nós temos que proclamar, sabe? Esse é o sentido da bandeira, esse é o sentido do estandarte. Jeová Nissi, Senhor, é a nossa bandeira. Nós temos que levantar uma bandeira nesse tempo de crise e falar a respeito das 4 faces do leão da tribo de Judá, do Senhor Jesus Cristo, daquele que nos protege. Sabe, essa é a bandeira que o mundo precisa enxergar nas nossas vidas. Essa bandeira que nós temos que levantar nesses dias e dizer para as pessoas, venham, porque há salvação nesse lugar. Há salvação na igreja, há salvação no corpo de Cristo. Há lugar de cura, há lugar de provisão em Cristo Jesus.
Sabe, essa palavra eu quero liberar para você no dia de hoje. Eu quero que você esteja acampado, virado para o templo, sabe? Essa é a solução. Você pode estar na igreja, mas o seu enfoque, o seu olhar ainda pode estar nas coisas erradas. O Senhor chama a sua atenção e fala nessa manhã: ei, filho, filha, olha para o centro. Olha para o Senhor. Se preocupe com as coisas do reino. Se preocupe com a igreja do Senhor. Todas as outras coisas eu vou cuidar. Irmãos, eu quero dizer para você que do dia que eu entreguei a minha vida completamente para o Senhor, nada me faltou. Deixa eu dizer, irmãos, você sabe, nem problema de saúde. Aquele povo que peregrinou 40 anos no deserto, a Bíblia fala que não teve um só doente no deserto. Irmãos, isso é maravilhoso. Os historiadores falam que eram aproximadamente 3 milhões de pessoas que peregrinaram naquele deserto. Aliás, a Bíblia relata que houve um momento em que eles foram picados por cobras e o Senhor providenciou que se mandasse fazer uma cobra de bronze e levantasse no madeiro. E quando eles olharam para aquela cobra de bronze, eles foram curados. Eu quero dizer que Deus é Jeová Rafá, aquele Deus que nos cura. Sabe, toda provisão, eu quero dizer que o Senhor, ele tem provisão e cura para a sua vida. E essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir nesse momento de crise. Irmãos, o cumprimento das palavras de Deus, é possível que a cada dia as coisas fiquem piores para o mundo. Mas eu quero dizer para você que o Senhor é aquele que vai nos guardar. E essa é a mensagem dos últimos dias, essa é a mensagem dos últimos tempos, essa é o grande motivo da última colheita. E nós temos que estar preparados para mostrar para o mundo como testemunhas vivas o cuidado do Senhor. Sabe, eu quero dizer que as pessoas vão olhar para a sua vida e vão querer conhecer esse Deus de perto. Sabe, por isso nós temos que estar preparados e temos que estar vivendo isso. Temos que nos apossar dessa promessa que é para nós e vivemos ela na sua plenitude. Sabe, eu tenho certeza que o Senhor vai usar a sua vida. Primeiramente, o Senhor, ele quer trazer paz e segurança para você, mas essa paz e segurança é que o mundo precisa escutar, a mensagem do Evangelho e o testemunho do cuidado de Deus na vida daqueles que são seus. Amém, meu querido? Você que acompanhou essa mensagem, eu quero declarar sobre a sua vida o cuidado do Senhor, que você tome posse dessa palavra, que você que saiba que para cada cavaleiro desse, o Senhor Deus já nos providenciou toda a proteção. Você não tem que estar se preocupando com a crise econômica, você não tem que estar preocupado com a pestilência, você não tem que estar preocupado com a morte, porque a Bíblia fala que o guarda de Israel, ele não dormita e nem dorme, ele não cochila. Aquele que cuida de você e da sua casa, ele está te protegendo, ele está te cuidando, ele não dorme, para que você possa desfrutar de toda a paz e segurança. Amém, meus queridos? Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada família, de cada lar onde essa mensagem chegou, Senhor. E que o Teu Espírito, ó Pai, a Tua palavra, e o Senhor e a Tua palavra que são um, venham entrar e habitar nesse lar, ó Pai, habitar no meio dessas pessoas, habitar nos nossos corações, Senhor, trazendo paz e segurança. E que o Teu Espírito venha testificar no nosso espírito, Senhor, o conforto, ó Pai, Teu Espírito que é o Consolador. Venha nos lembrar da justiça, ó Pai, venha nos lembrar da sua segurança, das tuas promessas que são para os justos, ó Pai, para aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo, Senhor. Pai, que haja provisão, ó Pai, que haja saúde, que haja cuidado, que todos nós venhamos a ser guardados pela tua mão forte e poderosa, Senhor. É o que nós te pedimos e já agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.